Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Gente, que coisa mais linda começar esse dia compartilhando com vocês temas super importantes para a nossa vida. E hoje nós vamos falar de um tema tão bonito, mas tão bonito, que são sobre as nossas batalhas. Então, meninas, sejam bem-vindas. Estou aqui com vocês no Instagram e também aqui no nosso canal do YouTube. E olha, que lindo, né? Como que a tecnologia ela nos proporciona esses momentos especiais, de estarmos juntas aqui e também aqui com vocês no nosso canal. Sou muito grata, muito feliz. Bom dia, bom dia. Nossa, a energia está na alta hoje, hein? Me conta, como é que está a energia de vocês aqui, tá? Me fale um pouquinho sobre vocês, sobre as suas batalhas. Então, o nosso tema de hoje está super rico. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para muitas de nós aqui, que estamos vivenciando todos esses processos da nossa vida, não é? Afinal de contas, o que a gente precisa viver no nosso dia a dia e que está nos causando grandes exaustões, verdade? E olha só, hein? Você não precisa vencer todas as batalhas da vida, sabia? Por que a gente fica acumulando tantas coisas, não é? Parece que a gente está vivendo em guerra. Meu Deus, não, isso não pode mais acontecer em nossas vidas, não é? Somos humanas, somos máquinas. E guerra para quê? Para quê, né? A gente, energia que a gente vai vivenciando todos esses momentos aí na nossa vida. Então, meninas, olha, fiquem comigo, vai ser bem breve esse nosso encontro aqui, mas vai ter muito significado para todas nós e principalmente a oportunidade, né, de vivenciarmos aí essas experiências lindas. Ah, a energia está fenomenal. Ah, vamos embora, né? Vamos embora, então, porque o tema está muito lindo e muito especial. Compartilhar com vocês. É uma grande satisfação estarmos juntos. Gente, que coisa linda vocês aqui. Isso aí, adoro essa energia de vocês. Vocês aqui do YouTube também, muitas mensagens. Então, meninas, vamos lá então? Olha só, hein? Eu queria começar trazendo uma reflexão para vocês, falando sobre esse tema de hoje, que a gente não precisa vencer todas as nossas batalhas, não é? E desde cedo, nós nos aprendemos a sermos fortes. Você se sente assim, desde pequenininha? A gente aprendeu a ser forte, que a gente precisa lutar com coragem, não é? Bom dia, Paulinha, Paula. A gente precisa resistir a muitas coisas e também a não resistir, olha só. E uma das falas que eu escutei muito quando era criança é: você precisa ser forte, você consegue, vai, mesmo que seja inconsciente, que seja uma forma de, como é que eu posso dizer, de incentivo, vai depender muito de como nós vamos introduzindo isso dentro de nós, não é verdade? E quando falam assim também que ser mulher não é baixar a guarda, sabe? Não mostrar as nossas fraquezas e não permitir as nossas quedas. E nós vamos muitas vezes interiorizando isso para dentro de nós. Mas e se essa força, tá, que te ensinaram, na verdade, for uma grande prisão interna? Pensaram nisso? Por quê? Porque vencer todas as batalhas nunca foi um sinal de poder, tá? Precisamos entender isso. Mas sim de exaustão. Porque nós vamos acumulando muitas coisas, e essa força que a gente precisa ter, essa Mulher Maravilha que foi enraizada dentro de nós, ela não precisa ser nossa mais. Vocês lembram que antigamente os nossos avós, nossos pais, principalmente aquelas pessoas que trabalhavam na roça, não é, que viviam ali o tempo todo na força, porque precisavam produzir, não é verdade? Precisa tomar conta de tudo, da casa, da lavoura. Veja bem, isso vem trazendo as próximas gerações, muitas vezes, essa questão dessa força, tá? E aí, à medida que nós vamos entendendo isso, que nós vamos interiorizando isso dentro de nós, acaba que nós vamos vivenciando isso de uma forma muito interiorizada dentro de nós, porque já vem da nossa ancestralidade, né? Essa questão toda dessa força, mas acaba que nós não vamos nos permitindo trabalharmos também a nossa vulnerabilidade. Eu conheço muitas mulheres, mas muitas mesmo, elas estão tão exaustas internamente, mas tão exaustas, e quando elas decidem pararem um pouquinho para olharem para si ou para descansar,
até mesmo ter essa oportunidade, ela já pensa assim: não, eu preciso continuar, eu preciso fazer, eu preciso realizar, e no trabalho também, né? Nós que somos empreendedoras, empresárias, enfim, acaba que isso vai se tornando uma grande prisão na nossa vida, tá? E vencer todas as batalhas não é esse sinal de poder, porque nem toda luta ela precisa ser nossa, ok? E nem todo silêncio ele precisa ser quebrado. Já pararam para pensar sobre isso? Veja bem, muitas vezes você quer vivenciar o seu momento, você quer curtir ali, certo? E você não se permite. Então, faça acontecer, tá? E olha só, quando a gente fala também um pouco sobre essa questão da injustiça, né? Essa injustiça que nós recebemos aí ao longo da nossa jornada, a gente não precisa lidar com ela sozinho, tá? Essa injustiça que muitas vezes, né, acontece algo conosco, por que que a gente não pode compartilhar? Por que que a gente não pode vivenciar esses processos até mesmo com outras pessoas? Então, por que que tem essa força interna achando que nós vamos dar conta de tudo? Às vezes a gente está vivendo um processo, seja lá, um processo emocional, aí você vai e fala assim com você mesma: "Não, eu vou conseguir, né, eu sou forte, eu dou conta". Olha quantos acúmulos nós vamos adquirindo ao longo da nossa jornada. Quantas vezes a gente começa a olhar para isso e achar que a gente é a razão de tudo? Por que que as pessoas elas sempre acreditam que ela tem sempre a razão? Por que que ela sempre acha que ela é a pessoa que vai conseguir passar por aquele processo ali com essa força? Não, a gente não precisa mais, percebe? A gente não precisa estarmos juntas, vivenciando esse processo com essa batalha sozinha, tá? Nós precisamos de termos leveza na vida. Então, é sobre descansar, é sobre você poder recuar quando for necessário, é sobre você poder se retirar dessas batalhas que te ferem, tá, no seu dia a dia e que nunca curam a nossa vida, sabe. Então, você não é menos digna daquilo que você, vive na sua história, pelo fato de você estar cansada, pelo fato de você poder se permitir descansar. Nós somos humanas e o seu valor, ele não está em quantas guerras você vai vencer na sua vida, mas em quantas vezes você escolhe a paz, mesmo quando poderia estar brigando. Existem várias situações que a gente precisa muitas vezes recuar naquele momento, tá? Para vocês sentirem o que está acontecendo, certo? E vocês terem a oportunidade de vivenciarem algo diferente. Porque quando nós estamos com a espada armada, que é aquela espada com a arma ali, já para poder, como é que eu posso dizer, ser uma pessoa mais reativa em relação àquilo que está acontecendo, muitas vezes largar essa espada não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, certo? E quando você decide que a sua energia ela vale mais do que a necessidade de provar algo para ninguém, isso fará toda a diferença na nossa vida e na sua vida também. Qual é a energia que você está gastando? A energia da luta ou a energia da sabedoria? A energia de você recuar, sabe, e não é sinal de fraqueza recuar, ou a energia que você vai enfrentar algo que muitas vezes vai te levar a caminhos tão obscuros que você não vai você pode se arrepender depois, vamos dizer assim. Então, hoje eu convido vocês, tá, a olharem com mais amor para a mulher que precisa menos vencer, mais se acolher. Nós não precisamos dar conta de tudo. Nós não precisamos entrarmos em guerra com tudo que acontece. E quando a gente fala em guerra, não é guerra de, ah, eu vou bater, eu vou brigar, não. Essa guerra interna mesmo que nós temos. São as nossas emoções ali que vão levando você a caminhos que muitas vezes você não gostaria de chegar. Percebe? Às vezes acontece alguma coisa com a gente que você fica ali em guerra consigo mesmo. Será que eu faço? Será que eu não faço? Olha por quê? E aí você vai interiorizando isso para sua vida e vai te levando a uma força interna, muitas vezes vai te levar a caminhos que você não gostaria de estar e de chegar também. Não precisamos comprar brigas de todo mundo. Percebe? Quantas vezes a gente gostaria de interferir em algo que às vezes nem é da nossa conta, às vezes nem nos cabe, mas você se acha tão forte, percebe?
tão autossuficiente que você vai ali se entregando a um processo que nem é seu, interiorizando algo que não lhe cabe, mas você está ali, através da sua força interna, acreditando que você dá conta e que vai resolver tudo. Quantas vezes você deixou de falar não para você, porque você está ali à disposição das pessoas a entrar em conflitos que não lhes cabe? Então, olha, é muito importante vocês olharem para isso, tá? Eu vou fazer umas perguntas reflexivas aqui para vocês pensarem, tá? Sobre aquilo que nós estamos vivenciando, tá? Então vamos lá. É para refletir, refletir mesmo. Reflitam entre vocês aí, se vocês quiserem comentar também, fiquem à vontade, tá? Veja bem, qual batalha você insiste em lutar por medo de parecer fraca? Já pensou? Qual batalha você insiste em lutar por medo de parecer fraca? Quais são essas batalhas? O que exatamente você está tentando provar através dessas batalhas? E para quem? Para que a gente precisa provar que a gente é forte? Será que a gente está entrando em batalhas por medo? Veja bem. Quais lutas do seu dia a dia você poderia soltar hoje sem perder a sua essência? O que você poderia entregar que não lhe cabe? Você vai conseguir fortificar aquilo que você tem de melhor. Pense nisso, tá? Você se permite descansar sem culpa ou acha que precisa justificar cada pausa que você realiza na sua vida? Será que até mesmo descansar a gente precisa se sentir culpada? E será que a gente precisa justificar o fato de nós estarmos descansando? Por que a gente não se permite descansar? Por que se o corpo está pedindo naquele momento essa pausa, você está ainda se justificando o fato de não se permitir vivenciar um momento que é seu? Isso tudo, nós temos aí algumas reações inconscientes. A gente vai fazendo isso tão no automático que acaba que, né, a gente não consegue perceber, mas aqui é para vocês refletirem de verdade. Às vezes até mesmo para tomar um café, para você sentar para almoçar, que é um momento seu, você faz correndo, porque você não consegue nem se permitir almoçar devagar e mesmo assim você ainda fica se justificando o fato de você estar comendo devagar. Não, eu preciso rápido aqui porque eu preciso resolver alguma coisa. Percebe? Então, qual foi a última vez que você escolheu a paz ao invés da razão? Eu sei que não é fácil. Às vezes a gente tem razão de muitas coisas, mas quando a gente escolhe a paz naquele momento, isso fica muito mais forte dentro de nós. Porque nem toda guerra a gente precisa entrar, percebe? Mesmo tendo razão. Então, quando você está numa situação que você tem razão, mas que de repente, naquele momento, quando você escolhe a paz, a razão vai ser compartilhada depois. Lembra que eu falei no início que é sobre você recuar no momento que precisa ser recuado? Então, quando você recua, é o momento de você escolher a paz naquele momento. Respira, calma. Mesmo você tendo razão, é um exercício, ok? Mas não entre em guerra naquele momento. Depois você vai compartilhar, vai conversar. Isso muito está relacionado com a comunicação não violenta. Mas qual foi a última vez que você escolheu a paz em vez da razão? Percebe? E olha, onde dentro de você ainda existe a vida da exigência de você ser invencível. É onde você se acha a dona da razão de tudo. E nós não somos as pessoas mais sábias do mundo e mesmo assim a gente não precisa ter razão nessas horas, não é? Agora, uma outra reflexão para vocês. Você consegue se acolher mesmo quando não está no seu melhor dia? Você consegue parar e se acolher e se abraçar e olhar para você e falar assim: olha, hoje não é o meu dia,
eu gostaria, né, de vivenciar, mas eu me acolho por isso. E qual é a parte de você que está precisando de descanso e não mais de batalhas? Vocês percebem que quando nós trazemos essas reflexões para o nosso dia a dia, é uma forma de pararmos e olharmos para nós mesmos, porque a gente vive muito no automático. E acaba que quando a gente vai vivendo nesse automático, a nossa vida ela vai passando despercebida, tá? E assim a gente não consegue vivenciar grandes momentos porque a gente está sempre armada, sempre com aquela sensação de ter que fazer, de ter que realizar as próprias batalhas da vida, mas nem toda batalha que nós travamos é nossa, tá? Então, o primeiro passo que a gente precisa entender, tá, é a gente começar a identificar o que realmente é meu, o que realmente me cabe, ok? Porque às vezes a gente está carregando algumas batalhas, algumas lutas que são herdadas, através também de expectativas alheias ou algumas feridas emocionais que nem são nossas e nós estamos ali realizando. Então, uma forma de você olhar para isso é você começar a se perguntar: por que que eu estou lutando isso? E por quem também, sabe? Então, identificar o que realmente é seu é importante. Então, quando você sentir que você precisa realizar algo, que você precisa fazer com muita força aquilo que você está fazendo, é realmente seu? Quantas vezes, né, a gente vai carregando essas heranças de pessoas da nossa ancestralidade com muita honra, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas que não são nossas, que são de outros, percebe? E então identifique realmente o que é seu, tá? Eu estou conversando com vocês aqui no Instagram e aqui no canal do YouTube, então às vezes eu olho aqui e olho aqui, tá bom, meninas? Para vocês terem mais clareza, tá? Então, olhem para isso, tá? Identifiquem realmente o que é de vocês, o que é nosso. E permita-se. A permissão é um ato de auto-amor. E quando a gente se permite, é quando você começa a entender o seu próprio processo. E muitas vezes a gente precisa recuar, até mesmo desistir de algumas coisas, de algumas guerras que não são nossas, lutas, né, que a gente vai enfrentando e que muitas vezes não nos cabe. Então, desistir, tá? Sem culpa, não é sinal de fraqueza. Isso é autocuidado, é autopreservação. Então, honre aquilo que você está fazendo, honre as suas pausas, honre os seus limites, eles são seus, ok? E olha, eles também fazem parte da sua força. Porque quando nós pensamos em força, a gente acredita que essa força é para vencer. Mas você entende que o ato de você recuar e o ato de você não querer entrar nessa guerra é uma força muito maior que você tem, que está relacionado com a coragem? Então, o sinal de fraqueza, às vezes, ele pode ser invertido em coragem quando você entende o seu processo. Porque quando você olha para aquilo que você vivenciou, e você teve a decisão de muitas vezes tomar aquela decisão de pensar, agora chega, gente, isso é de uma coragem maravilhosa. Só que muitas pessoas, elas entendem isso como um fracasso, como uma desistência, não. É muito pelo contrário. Quando você muda a sua história, quando você muda seu ciclo, quando você muda aquilo que você está realizando, isso é incrivelmente lindo. Então a gente precisa honrar isso. Quantas vezes eu recuei na minha vida, que eu voltei para trás para construir algo muito maior? Quem me conhece sabe aqui na rede, né? Quantas vezes eu tomei decisões aqui que eu precisei começar do zero, um ato de coragem, tá? Para começar do zero novamente, e eu não me senti fraca por isso, pelo contrário, me senti muito forte e uma pessoa com muita coragem. Então, quando você para de desistir, né, quando você permite desistir de algo ou recuar sem culpa, essa força, ela é incrivelmente linda. Então, pense nisso. Quando vocês tomarem alguma decisão, tá, na vida de vocês,
E vocês vão precisar recuar um pouquinho, que vocês vão precisar, às vezes, dar um passo atrás. Não entenda isso como uma fraqueza e não se sinta culpada por isso. Entenda como uma força maior que vai te levar a novos caminhos, a caminhos maravilhosos, ok? E respeitar o tempo do silêncio, gente, isso não tem preço. Nem tudo precisa ser respondido na hora, nem tudo precisa ser explicado imediatamente, tá? Às vezes, o melhor movimento que você faz nesse momento de guerra é você não reagir, porque o silêncio ele também cura. O silêncio ele cura. Aconteceu uma situação muito interessante, deixa eu compartilhar com vocês rapidinho. Eu tive encontro com uma pessoa, inclusive estava eu, uma amiga, né? E nós fomos encontrar com essa pessoa. Essa pessoa, ela chegou tão reativa, tão armada, ela já veio assim dentro dela com o coração tão, tão para despejar algo em nós, né? Mas não tinha nada a ver com a gente, era dela, ela já veio com essa reação dela. Ela já veio já assim de uma forma muito agressiva, sabe? Mas eu entendo que ela deve ter passado algum momento ali antes de estarmos conosco, algum momento dela. E aí, o que aconteceu? Vamos tomar um café. E quando ela chegou já reativa, respondi com silêncio, percebe? Eu fiquei sentada e observando aquela reação, o silêncio cura, entende? Por quê? Não era sobre mim, era sobre o que ela vivenciou. Então, eu poderia estar tendo uma reação, né, muito espelhada no que ela nos proporcionou, porém, todavia, nesse momento, eu mantive o meu silêncio. Então, o silêncio, ele precisa ser respeitado nesse momento. Isso são exercícios que nós fazemos ao longo do nosso dia para a gente não poder entrar em guerra, para a gente preservar a paz naquele momento ali. Eu consegui preservar a paz, percebe? Então, mesmo eu tendo razão naquela situação, eu preferi a paz. Entende? Então, muitas vezes, as pessoas estão vivenciando alguns momentos na vida delas que não nos cabe. No inicinho eu falei um pouco sobre isso, depois vocês, ficar salvo, vocês podem assistir depois. Isso é inteligência emocional, isso é gestão emocional, tá? Então, quando você começa a entender o que está em seu entorno, quando você para poder pensar, entende? Quando você para poder entender a reação daquelas pessoas, o que ela está vivenciando e aquilo não me cabe, por que que eu vou entrar em guerra? Então nós vamos preferir a paz. Depois que ela se acalmou, que tudo foi estabilizando, aí sim eu tive a oportunidade de me posicionar, mas sempre com leveza e com acolhimento. Ah, obrigada, Isa. Então, meninas, respeitem o silêncio. O silêncio, ele cura, tá? Ele cura muitas pessoas. O ato de você ouvir, que é praticar a escutativa, faz toda a diferença na nossa vida. Que seja no relacionamento, que seja, né, um relacionamento mais pessoal, com filhos, marido em casa, ou com os familiares, ou que seja no trabalho, porque nem todos os dias nós vamos estar vivenciando momentos de paz. Mas não entre em guerra, não vale a pena. Lá na frente vocês vão entender quando vocês começarem a praticar. Então, sempre que tiver uma situação que não lhe cabe, silêncio, respira, pausa, entenda o processo, não seja reativa naquele momento, porque daí você vai conseguir entrar no seu nível de consciência, fazer a diferença naquela situação ali. E você pode ser a pessoa que vai desarmar todo um processo de guerra, através do silêncio, através do seu nível de consciência. Porque a neurociência explica, né? A gente tem 6 segundos para tomar decisões. Se você conseguir ouvir esses 6 segundos que você tem dentro da sua mente, você vence muitas batalhas, batalhas internas da nossa vida, não é? Então, observe muito onde que a sua energia hoje ela está sendo drenada, tá?
É como se você fizesse um inventário emocional, vamos dizer assim. Quais são as situações, quais são as pessoas, quais são os pensamentos que estão te roubando nesse momento a sua energia vital? Então, recolha essa energia dessas fontes, tá, que estão sendo roubadas e direciona exatamente para aquilo que te constrói. Porque nós gastamos tanta energia, mas tanta energia, não é? Através desses drenos da vida, que eles vão saindo ali pelo ralo. Então, por que que a gente vai gastar energia com algo que não faz sentido para a nossa vida? Eu dei uma aula na nossa comunidade, lá do Evidência, falando um pouquinho sobre o foco. As meninas que estão aí provavelmente já assistiram, né, essa aula. Lá fala muito sobre isso, sobre onde nós estamos gastando a nossa energia hoje. Será que a gente está gastando a nossa energia para algo que vai ser produtivo? Ou será que nós estamos gastando a nossa energia vital para algo que chegou até nós e nós absorvendo aquilo porque nós somos fortes, porque a gente precisa fazer? Percebe? Então, olhem para isso. Onde que você está gastando a sua energia? Bom dia, Veri. Bom dia, lindeza. Então, meninas, a nossa energia, ela é vital. E a partir do momento que nós vamos gastando energia, que nós vamos expelindo essa energia para o mundo, essa energia, ela vai voltar para você, percebe? Só que, veja bem, será que você está gastando a sua energia que está te roubando a sua vida? Não vale a pena, de verdade, tá? Então, percebam, energia é o que nos move, é o que eu acredito. Agora, essa energia, ela precisa ser direcionada aquilo que realmente faz sentido na nossa vida, tá? Então, não gaste a sua energia com algo que não faz sentido. Não entre em guerras que não são suas, tá bom? E outra coisa que a gente precisa observar, que é a questão da honra. Então, honre tudo aquilo que você já venceu na vida. Você já enfrentou muitas coisas, você já vivenciou muitos processos, certo? E a partir do momento que você passa a honrar isso, a olhar para suas vitórias com amor, com gratidão e com carinho, faz toda a diferença. Nós já somos vitoriosas por termos passado por tudo que nós passamos. Mas às vezes, hoje, o que falta é não vencer muitas coisas. O que falta hoje é reconhecer aquilo que a gente já venceu. Então, quando nós falamos hoje de não vencer, não significa que a gente vai também vivenciar momentos, né, que, olha, a partir de agora não vou fazer mais nada, não é isso. O que eu quero dizer para vocês, a gente não precisa dar conta de tudo, tá? A gente precisa ser vulnerável também, em vários aspectos da nossa vida. E para fazer com que isso aconteça, que é uma das maiores dificuldades que as mulheres guerreiras têm na vida, é permitir-se ser cuidada. Quantas vezes você estranhou, vamos dizer assim, quando alguém quer cuidar de você, percebe? Porque a gente está vivendo uma armadura. As pessoas colocam uma armadura tão forte que, às vezes, quando a pessoa vai cuidar dela, ela se sente incomodada. Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim, né? Que até estranham. Olha, ele abriu a porta do carro para mim. Nossa, a pessoa ofereceu para poder segurar a minha sacola. Nossa, que estranho. Olha para vocês perceberem o tanto que essa fortaleza, elas não nos permitem sermos cuidadas. Tá vendo, Adriana? Então, veja bem, você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode ser amparada, você pode ser cuidada, você pode sim pedir ajuda, você pode se apoiar em outras pessoas, porque a vulnerabilidade também é força. Ser vulnerável é força. Então, qual que é a dificuldade que nós temos hoje de receber um carinho das pessoas, de receber um afago? Gente, permitir-se ser cuidada é o melhor presente que nós temos. Quantas vezes a gente deixou de cuidar da gente para cuidar dos outros, né? Quando a gente pensa assim, ah, vou fazer isso por mim, certo? E se sente culpada. É assim que acontece? Por quê? Porque a gente está vivendo uma armadura. Porque a gente
coloca dentro de nós essa força maior de que a gente precisa só cuidar dos outros, e a gente esquece da gente. Então, permitir-se ser cuidada é sinal de força, é sinal de alto amor, é sinal de autocuidado também. Agora, escolher a paz, mesmo quando o ego, né, ele quer lutar ali muito forte, respira fundo e pergunte-se: eu quero ter razão ou eu quero ter paz? A paz é o caminho mais profundo, tá? E mais inteligente do que o confronto. Então, confiem, meninas, confiem no fluxo da vida. Tá? Nem tudo precisa ser controlado por você, tá bom? Há batalhas que a vida resolve sozinha quando você solta, tá? Confie que ao se recolher, muitas vezes, o universo ele continua trabalhando para você, certo? A Di colocou aí, quando isso acontece comigo, me pergunto, o que precisa mais acontecer para eu não esquecer mais de mim? Adoecer? Exatamente, exatamente isso. E detalhe, a gente precisa chegar nesse nível, a gente precisa chegar nesse ponto, para podermos reconhecermos isso. Então, ter pausas na vida, você olhar para você e você se permitir cuidar de você, olha, não tem preço que pague isso, de verdade. Tá? Não tem preço que pague isso. Porque nós merecemos, a gente trabalha, a gente vive processos, a gente cuida dos outros, cuida de casa, de marido, de filhos, a gente vive tantas coisas, por que não tirar um momento para olharmos para nós mesmos? Isso é autocuidado, não é? Então, essas reflexões que eu trago aqui para vocês, que é para vocês se permitirem soltarem isso, né? Que a gente não precisa lutar, onde muitas vezes a nossa alma já se despediu daquilo ali, é algo muito bonito. Então, liberar o corpo e a mente da tensão é de precisar controlar tudo o que vocês merecem, certo? Então, muitas vezes, ao longo do dia, tira um tempinho para vocês pararem, respirem profundamente, né? Sente esse peso que está aí nos seus ombros, que agora você precisa soltar esses pesos. Solte essa batalha interna que existe dentro de você. Solte também as exigências que você mesmo coloca dentro de você. Solte o controle. De verdade, solte esse controle. A gente não precisa controlar tudo. Nem tudo está ao nosso alcance. Percebe? Para que que eu vou carregar um peso que não é meu? Para que que eu vou controlar tudo? Para que que eu preciso ser essa pessoa tão exigente, às vezes comigo mesma, não é? A gente precisa soltar. Então faça esse exercício, respira, pensa naquilo que você deseja soltar, inspire e solte. Deixe ir. Tá? Vocês vão se sentir mais leve ao longo dessa jornada, certo? Então, eu vou deixar aqui para vocês uma mensagem de fechamento, bem bonita, que eu escrevi aqui para vocês, tá? Então, veja bem, você não precisa ser invencível, tá? Você não precisa ser perfeita, você não precisa dar conta de tudo, e nem lutar contra o mundo todos os dias. Você pode escolher onde você quer colocar a sua energia, você pode escolher quais batalhas valem a sua paz, que você não precisa entrar. E você pode, principalmente, escolher se acolher, mesmo quando a única coisa que consegue fazer é continuar respirando, mas se acolha. Hoje, você precisa honrar a sua força, tá? Quando você se permite ser humano. E isso já é mais do que o suficiente para vocês conseguirem vivenciarem grandes processos na sua vida, porque você não precisa vivenciar todas as batalhas e você não veio ao mundo para viver em guerra constante. Escolham a paz, meninos. A paz interna, ela não tem preço. Não tem preço. Então, gratidão por vocês estarem aqui nessa manhã de quarta-feira comigo. Na próxima quarta estaremos juntinhas aqui, tá? Nesse momento especial. E eu convido vocês a estarem conosco na nossa comunidade, porque aqui são momentos de vocês olharem para vocês, de vocês olharem para si. Iremos vivenciar momentos lindos aqui de autocuidado, de acolhimento, momentos onde vocês terão a oportunidade de olharem para vocês, tá? Tirar esse tempinho, vamos sair dessas batalhas, vamos
olhar para nós mesmas, vamos cuidar daquilo que é importante, a gente só entrega o que está dentro de nós. E quando você se permite olhar para si, e quando você se permite vivenciar momentos de autocura, de autocuidado, de amor próprio, isso é lindo. Então a rede, ela vem com essa proposta para vocês olharem para vocês, ok? Deixa esse convite. Esse mês de julho está sendo um mês muito lindo aqui, muito especial aqui na nossa comunidade. Nós estamos com vários encontros de níveis de consciência. Nós teremos agora no próximo domingo o nosso Spa Day, onde nós vamos ficar à tarde em um spa. Gente, olha que delícia, né? Podermos vivenciarmos essa paz interna. Ô, Isa, obrigada. Vem com a gente, Isa. Então, domingo nós vamos estarmos juntinhas lá no nosso spa. Vai começar às 14 horas, vou terminar por volta de umas 20, onde nós vamos ter momentos lindos, onde nós vamos ter esse autocuidado, não é? Ah, gente, olha, massagem, nós vamos ter revitalização facial, spa dos pés, hidro, vai ter tanta coisa linda, né, agora, nesse domingo, e vai ser muito lindo, muito especial, mas esse momento ele é para quem faz parte aqui, né, da nossa comunidade. Então vamos juntas, Isa. E que mais? No próximo domingo, dia 20, nós estamos com a programação linda. Nós vamos fazer uma caminhada, gente, uma caminhada sensorial maravilhosa, né? Também é um momento exclusivo nosso. Bom, enfim, temos grandes momentos, momentos para a gente olhar para nós mesmas, né? A Veri maravilhosa que está aqui com a gente. Raquel, muito obrigada pelas palavras. Vou entrar para a sala de aula, mas com certeza que eu estou aqui no caminho certo depois desse encontro na live. Amo a tua vida, amo Mulheres em Evidência, amo você também, Veri, maravilhosa, nossa amiga lá do Pará. Enfim, meninas, ó, gratidão por tudo, tá? Estamos juntos aí nessa jornada. Quem quiser saber mais um pouquinho da nossa comunidade, podem nos chamar aqui no Instagram, na Rede Mulheres em Evidência no privado, para vocês que estão aí no canal do YouTube também, podem colocar aqui nos comentários, eu quero saber mais sobre a nossa comunidade. Vamos juntas aí, beijos no coração, fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira. E muito obrigada vocês que estão aí conosco, nesse momento especial, aqui no nosso canal do YouTube. Sigam e enviem para todas as pessoas que vocês conhecem o nosso canal. Deixem aqui seus comentários e gratidão pela presença de vocês aqui. Estamos juntas aqui e olha, é muito lindo e muito especial receber esse carinho de vocês.